Jaya Radha Madhava Punya Vihari Hare Krishna. Esta é uma leitura do Bhagavad Gita como ele é, de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, com tradução livre do site prabhupadabooks.com. Capítulo 1. Observando os exércitos no campo de batalha de Kurukshetra. Versos 37 e 38. Yadiyapi tena pashyanti lobo pahata chetasa kulakshaya kritandosham mitra drohe chapatakam katana geyamasmabi papadasman nivartitum kulakshaya kritandosham prapashyadbir janardana. Tradução. Ó Janardana, embora esses homens tomados pela ganância não vejam falha alguma em matar a própria família ou brigar com amigos, por que deveríamos nós, com conhecimento do pecado, envolver-nos nesses atos? Significado de Srila Prabhupada. Não se espera que um kshatriya se negue a lutar ou a jogar quando ele é desse modo convidado por algum grupo rival. Sob tal obrigação, Arjuna não podia se negar a lutar, porque ele foi desafiado pelo grupo de Duryodhana. Com relação a isso, Arjuna considerava que o outro grupo devia estar cego para os efeitos de tal desafio. Arjuna, contudo, podia ver as consequências maléficas e não podia aceitar o desafio. A obrigação é realmente compulsória quando o efeito é bom. Mas quando o efeito é de outro modo, então ninguém pode ser obrigado. Considerando todos esses prós e contras, Arjuna decidiu não lutar. Verso 39. Kulakshaye pranashyanti kuladharma sanatanaha dharmena shte kulam kritsnam adharmo abhibhavatyuta. Tradução. Com a destruição da dinastia, a eterna tradição familiar é destruída, e assim o resto da família se envolve em práticas irreligiosas. Repetição do verso. Com a destruição da família, a eterna tradição familiar é destruída, e assim o resto da família se envolve em práticas irreligiosas. Significado de Srila Prabhupada. No sistema da instituição Varnashrama, existem muitos princípios de tradições religiosas para ajudar os membros da família a crescerem apropriadamente e alcançarem valores espirituais. Os membros mais velhos são responsáveis por tais processos purificatórios na família, começando com o nascimento até a morte. Mas com a morte dos membros mais velhos, tais tradições familiares de purificação podem parar, e os membros mais jovens da família que permanecerem podem desenvolver hábitos irreligiosos e desse modo perderem a sua chance de salvação espiritual. Portanto, por nenhum motivo os membros mais velhos da família devem ser mortos. O que segue é uma aula do Bhagavad Gita como ele é, capítulo 1, versos 37 a 39, dada por Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada e gravada em 27 de julho de 1973, em Londres. Pradyumna Prabhu lidera o canto do mantra. Yadyapi etena pashyanti lobo pahata chetasa kulakshaya kritandosham mitra drohe chapatakam katana geyamasmabi papadasman nivartitum kulakshaya kritandosham prapashyadbir janardana.
Bhagavad Gita, capítulo 1, versos 37 e 38. Tradução. Ó Janardana, embora esses homens, tomados pela ganância, não vejam falha alguma em matar a própria família ou brigar com amigos, por que deveríamos nós, com conhecimento do pecado, envolver-nos nesses atos? Srila Prabhupada inicia a explicação. Assim, o outro grupo. O grupo de Duryodhana. Eles não estavam considerando todas estas atividades piedosas ou impiedosas, pecaminosas ou adulteradas, por causa de Lobha Upahata Chetasa. Eles perderam seu senso por causa da ganância de adquirir o império. Quando uma pessoa se torna luxuriosa ou dominada pela ganância, então ele perde toda a inteligência. Está afirmado em muitos lugares que Kamastairtairita Jnana Yajanti Anyadevataha. Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 20. Krishna diz que aqueles que são adoradores de outros semideuses, na verdade, adorável é o Supremo Senhor Krishna. Quanto a outros, deve ser demonstrado respeito. Mas a adoração se destina à Suprema Personalidade de Deus. Ele é adorável. Sharanyam. É nele que devemos nos abrigar. Ele é que deve ser adorado. Isto está sendo ensinado. Isto é religião. Mammana bhavamad bhakto madhyaji mannamaskuru. Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 65. Sempre pensando na Suprema Personalidade de Deus, adorando-o, oferecendo a ele reverências. Isto é o movimento para a consciência de Krishna. Oferecendo reverências na sala da deidade, adorando, cantando, dançando, sempre ocupado em oferecer respeito e submissão à Suprema Personalidade de Deus. Este é o dever de todo mundo, porque todas as entidades vivas são, por constituição, servos eternos. Esta é a posição saudável delas. Tão logo elas permaneçam servos do Supremo, isto é saudável. O mesmo exemplo. Eu tenho dado muitas vezes, que a parte e parcela do meu corpo, este dedo, tão logo ele esteja adequado para prestar serviço ao corpo, ele é saudável. Se ele não pode prestar serviço, então isto está doente. Similarmente, todas as entidades vivas que não estão prestando qualquer serviço ao Senhor, eles estão simplesmente trabalhando para a gratificação dos sentidos. E esta é a condição doente. E nesta condição adoentada, ninguém pode ser feliz. Isto não é possível. Se você tem alguma doença, você não pode ser feliz. Assim, esta é a posição. Eles não podem entender que, por servir a Krishna, nós nos tornamos saudáveis ou em nossa posição normal. Isto é chamado ignorância. Alguém está tentando esquecê-lo. Alguém está tentando se tornar igual a ele. Este negócio está acontecendo. E ninguém está se submetendo que, meu Senhor, eu esqueci meu serviço. Deste dia em diante, eu de novo me tornarei seu servo. Por favor, me proteja. Sarvadharmam Parityajamam. Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 66. Este é o ensinamento de todo Shastra, todos os Vedas. Mas estas pessoas, o outro grupo, eles se tornaram cegos. Eles ficaram cegos. Por quê? Lobha Upahata Chetasa. Eles perderam o seu senso. Kulakshaya Kritandosham. Existe uma grande falta por destruir a dinastia. Hoje em dia, as pessoas estão destruindo desde o ventre. Aborto, contracepção, destruindo. Elas não sabem. Kulakshaya. Na verdade, putra. Putra significa. Put significa Punnama Narakam. Existe um inferno que é chamado Punnama Naraka. E Tra significa Trayate, liberar. Então, Putra significa Punnama Naraka Trayate iti Putra. A palavra em sânscrito para filho. Putra significa que espera-se que o filho libere os antepassados da condição infernal de vida. Algumas vezes, devido a nossas atividades pecaminosas, nós nos tornamos fantasmas. Esta é uma condição de vida muito infernal. Assim, quando Shraddha é oferecido pelo Putra, quem oferecerá? O Putra oferecerá. Este é o dever. Então, ele obtém de novo um corpo material. Estas são as leis sutis. As pessoas não sabem.
e sequer elas estão ansiosas por saber. Mas estas são as informações que nós obtemos da literatura védica. Putra tem um dever: salvar os antepassados. Por isso é seu dever manter um putra. Pelo menos um filho deve ser deixado. Mas as pessoas não estão muito ansiosas por ter putra. Ao contrário, matar putra. Eles são tão pecaminosos. Kamalobhata chitta saha. Simplesmente gratificação dos sentidos. Isto é tudo. Por que bharya? Por que a pessoa deve casar? Putra arte kriyate bharya. Bharya significa esposa. A pessoa aceita esposa. Por quê? Por um putra, por um filho. Por que o filho é necessário? Putra pindam prayojanam. Oferecimento de oblações pelo putra para liberar os antepassados. Isto é prayojanam. Isto é absolutamente necessário. Todos e cada um devem deixar um putra antes da sua morte. Ele tem tantos deveres. Isto é civilização védica. Mas ninguém agora se importa com isso. Nem isso é possível. Por isso, o único remédio é render-se. Sharanyam. Devarshi bhutapta nrinam pitrinam nayangrini nakinkara rajam sarvatmana yesharanam sharanyam gatomukunda pariritya kartum. Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 5, verso 41. Uma explicação é que cada um de nós estamos endividados com Devarshi, Devata, os semideuses. Os semideuses, assim como Indra, ele nos supre água. Assim como nós estamos obrigados a pagar taxa ao departamento de água, ao departamento de fogo, ao departamento de educação, tantos departamentos governamentais. Ou, uma vez que nós pagamos a nossa parcela de taxa, isso é distribuído para tantos departamentos. Então, por que nós pagamos? Porque nós estamos endividados. Agora, a luz do sol. Nós estamos obtendo a vantagem da luz solar. Assim, nós estamos endividados com o Deus do Sol. Similarmente, nós estamos endividados com o Deus da Lua. Nós recebemos tantas vantagens, Varuna, Deva. Então, nós estamos endividados com tantos semideuses. Similarmente, nós estamos endividados com os Rishis, assim como Vyasadeva. Ele nos está dando esta literatura védica. Nós estamos tirando vantagem disso. Então, nós devemos nos sentir endividados. Deva Rishi, Rishi. Primeiro de tudo, nós estamos endividados com os Devatas. E então, os Rishis. Então, os Bhutas, entidades vivas ordinárias. Assim como nós estamos tirando o leite da vaca, nós estamos endividados. Não, nós estamos matando-as. Eles estão simplesmente cometendo vida pecaminosa e eles querem ser felizes e pacíficos. Simplesmente veja, nós estamos endividados. Eu estou obrigado com você por causa do seu serviço. Assim, se ao invés de se sentir agradecido, se eu corto a sua garganta, o quão cavaleiro eu sou. Simplesmente veja, imagine. Então nós estamos endividados. Devarshi bhutapta nrinam pitrinam. E pitrinam. Estes pitri. Kulakshaya. Antepassados. Eu obtive este corpo. Do meu avô, meu pai obteve este corpo. Do meu pai, eu obtive este corpo. Eu também estou endividado. Porque este corpo, corpo humano, é a chance para entendimento, para minha posição. Eu posso sair das garras desta maia, da transmigração de um corpo para outro. Então, esta oportunidade eu obtive pela graça de meus antepassados. Estes são sentimentos de obrigação e há dever. Por isso, Arjuna está considerando tantas coisas, porque ele é um devoto. Kulakshaya kritandosham mitradrohe chapatakam. Bhagavad Gita, capítulo 1, verso 37. Estes patifes, eles perderam a sua inteligência por causa da ganância de adquirir o império. Mas, no que se refere a mim, Arjuna disse, Katam nagyayam asmabi. Número plural. Por nós. Nós significa incluindo Krishna. Ele não está dizendo eu ou por mim. Ele está incluindo Krishna. Você está deste lado. Então, porque você está do meu lado, você é meu quadrigário,
Se eu não considero todas essas coisas, o que as pessoas dirão? Que Arjuna é um devoto tão grandioso de Krishna e Krishna está ali. Ele está cometendo atividades pecaminosas. Por isso ele diz, Katan Nageyam Asmabi. Ele está arrastando Krishna também. Isto é correto, sim. Uma pessoa santa, um devoto, deve considerar todas essas coisas antes de agir. Se eu estou fazendo isso apropriadamente ou de forma imprópria. Isto é Arjuna. O outro grupo, Loba Upahata Chetasaha, Upahata Chetasaha, eles perderam o senso. Mas nós não podemos. Um devoto deve ser sempre responsável. Ele deve agir de tal maneira que ninguém possa culpá-lo. De outra maneira, todo mundo diz, que tipo de devoto ele é? Assim, este é o dever. Eles devem ser muito cuidadosos. Um sannyasi, ele deve ser muito cuidadoso. Chaitanya Mahaprabhu disse, Sannyasira alpachidre bahukari mane. Um grihasta ordinário, ou apenas grihasta, se ele fala com uma mulher, ninguém o culpará. Ele é grihasta. Mas, se um sannyasi fala com uma mulher muito intimamente, imediatamente as pessoas vão perceber isso. Sannyasira alpachidre bahukari mane. Esta é a prática. Ele deve ser muito cauteloso. Assim, um devoto, um sannyasi, eles obtiveram uma responsabilidade muito grande. As pessoas vão facilmente criticá-los. Assim, Arjuna está considerando todos estes pontos. Katanagayam asmabi papad asman nivartitum. Eles podem se ocupar nessas atividades pecaminosas. Como nós podemos nos ocupar? O que as pessoas dirão? Kulakshayakritan dosham prapashyadbir janardana. Ele, Janardana, você é o mantenedor das pessoas. Então, se as pessoas se tornam pecaminosas, é muito difícil mantê-las. Estas coisas estão sendo consideradas. Kulakshaya. Então, nós não podemos destruir a família. Mas, com uma condição, nós podemos ficar livres de toda esta obrigação. O que é isto? Gata Sharabhyam Pariritya Kartum. Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 5, verso 41. Charanyam, Mukunda Charanam. Alguém que tem dedicado sua vida a simplesmente servir Mukunda. Krishna, Mukunda. Muk significa Mukti, liberação. E Ananda, Krishna dá a liberação. Seu nome é Govinda, Mukunda. Krishna tem centenas e milhares de nomes. Então, se alguém tem aceitado plena rendição aos pés de lótus de Mukunda, ele não tem mais qualquer obrigação, seja com estes Pitri, Devarshi, Deva, Devata, Semideus, Rishi, Bhuta. Ele é imune, porque ele é transcendental. Mas, tão logo ele não seja um devoto, alguém que não é plenamente rendido aos pés de lótus de Mukunda, ele tem que seguir todos estes princípios regulativos e deveres. Ele não pode ser aliviado. Tudo, uma conta é mantida. Prakrite Kriyamanani Gunai Karmani Sarvashaha. Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 27. Tudo é anotado. Karmana Daivanetrena. Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 31, verso 1. De acordo com o seu karma, ele vai obter um outro corpo. Estas são as leis sutis da natureza. Por isso, Kulakshaya Dosham, você não pode destruir a sua família. Materialmente, você não pode destruir a sua família. Então Arjuna está falando, Kulakshayam Kritan Dosham Prapashyadbir Janardana. Nós podemos ver, estes patifes, eles perderam a sua inteligência. Mas, quando nós vemos, como nós podemos destruir a família? Assim, mais uma explicação será dada em seguida. Prajuna, então, lidera o canto do mantra. Kulakshaye pranashyanti kuladharma sanatanaha dharmenaste kulam kritsnam adharmo abhibhavatyuta. Bhagavad Gita, capítulo 1, verso 39. Tradução. Com a destruição da dinastia, a eterna tradição familiar é destruída, e assim o resto da família se envolve em práticas irreligiosas. Srila Prabhupada retoma a explicação. Assim, existe tanta responsabilidade, matar a família, porque eles não têm responsabilidade no momento presente, todo mundo é irreligioso.
Duas coisas estão aqui: religião e irreligião. Krishna também diz: Yada yada hidharmasya glanir bhavatyabhyutanam adharmasya. Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 7. Se nós não podemos nos manter em princípios religiosos, então nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que intensificar nossos princípios religiosos. Então, esta tradição familiar, de acordo com a civilização védica, era muito estritamente observado que a família fosse mantida em ordem nos princípios religiosos. Por quê? Agora, porque o propósito da vida humana é reviver sua posição eterna, sanatana, esta palavra é usada aqui, Kula Dharma Sanatanaha. O verdadeiro propósito da vida, especialmente a vida humana. O propósito é reviver nosso Sanatana Dharma, ocupação sanatana, ocupação eterna. Por observar as regras e regulações de Varnashrama Dharma, 4 Varnas e 4 Ashramas. Isto é chamado Kula Dharma, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha e Sannyasa. Cada um deles deve observar estritamente as regras e regulações de um ashrama em particular. Por que isto deve ser observado tão estritamente? Porque, por observar os princípios regulativos de cada estágio da vida, a pessoa será capaz de satisfazer a suprema personalidade de Deus. Varnashrama charavata purushena parapuman vishnuraradhyate panta nanyata toshakaranam. Se nós observamos estritamente as regras e regulações de Kula Dharma significa, se você é um Brahmana, você deve observar os princípios regulativos, os princípios qualitativos de um Brahmana. Se você está no Kshatriya, então você também deve observar os princípios Kshatriya. Todos estes são descritos no Bhagavad Gita. Quem é um Brahmana, quem é um Kshatriya, pelos sintomas. Pelos sintomas, nós devemos aceitar se alguém é um Brahmana, um Kshatriya ou um Vaishya, não pelo nascimento. Esta é a injunção dos Shastras. Assim, isto deve ser observado. Se nós queremos, na verdade, liberação deste enredamento material, então estas regras e regulações de Kula Dharma nós devemos observar. Se nós não observamos, então imediatamente nós nos tornamos irreligiosos. Dharmenaste kritam kritsnam adharmam abhibhavati uta. Uta. Arjuna disse, isto está dito. Ele aprendeu das autoridades superiores. Uta. Isto está dito significa dito pelas autoridades. Assim, se a Dharma, a vida irreligiosa, é propagada, por causa da perda de Kula Dharma, então tudo estará perdido, meu querido Krishna. Assim, por que eu devo matar? Outras coisas também serão descritas mais tarde, que, quando os membros masculinos são mortos, os membros femininos se tornam viúvas, e o caráter delas se torna poluído. Tantas coisas Krishna falará sobre esta vida familiar. Então, no momento presente, não há tal família, não há consideração de religião, nenhuma consideração de vida religiosa. Tudo, assim como animais. Kalo Shudra Sambhava. Se não animais, eles são todos Shudras. Ninguém é Brahmana, ninguém é Kshatriya, ninguém é Vaishya. Assim, esta é uma condição caótica da sociedade humana. Por isto não pode ser revivido para a posição original, de uma posição sistemática original. Isto não é possível. Tudo está perdido. Por isso, pela graça de Chaitanya Mahaprabhu, uma coisa. Harer Nama Eva Kevalam, Kalo Nasti va Gatiranyata. Chaitanya Charitamrita, Adilila, capítulo 17, verso 21. Tudo está perdido. Agora, simplesmente pelo canto Harer Nama, o santo nome do Senhor Krishna, você se torna de novo situado em sua posição original. Tudo está ajustado porque isto é transcendental. Então, não há outra maneira. Chaitanya Mahaprabhu é tão misericordioso que dos Shastras ele selecionou este processo de movimento de Sankirtana.
Chetodarpanamarjanam Bhavamahadavagni Nirvapanam. O propósito da vida humana é extinguir o fogo ardente da existência material. Mas nós não temos os princípios regulativos. Nós perdemos tudo. Nosso Sanatana Kula Dharma. Tudo. Sob as circunstâncias, Chaitanya Mahaprabhu nos deu a maior facilidade de acordo com o Shastra. Esta é a bênção desta era. Kirtanat eva Krishnasya mukta sangha param vrajet. Srimad Bhagavatam, canto 12, capítulo 3, verso 51. Simplesmente por cantar o santo nome de Krishna, todo mundo se torna livre de todas as contaminações desta era. Mukta sangha param vrajet. E ele se torna tão purificado que ele se torna qualificado para voltar ao lar, de volta ao Supremo. Então, esta é a oportunidade, o canto do mantra Hare Krishna. Nós não devemos deixar isso passar. Nós precisamos. Onde está a dificuldade? Cantar Hare Krishna. Kirtanya Sadahari. Trinadapi Sunichana. Tarorapi Sahishnuna. Esta é a única salvação para a sociedade humana desta era. Muito obrigado. Hare Krishna. Fim.